Senhoras e senhores, boa noite. É com muita satisfação que iniciaremos a sessão solene em homenagem ao Dia da Bíblia. Nesse instante, queremos convidar o preponente da sessão, o vereador Davi Ismael, que fará a abertura da sessão conforme é regimental. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão solene e convido, deixa eu fazer o convite a uma pessoa que é um amigo, pastor Belarmino, queria que procedesse a leitura do nosso texto bíblico, solicita a todos os presentes que se coloquem em pé. E que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Leitura bíblica, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 15 a 17. Podeis assentar. A presidência agradece a leitura pelo pastor Belarmino. Dispenso a leitura da ata da sessão anterior. Informe aos senhores vereadores, demais presentes, homenageados, que essa sessão solene se dedica a comemorar o Dia da Bíblia. Queremos convidar ainda para a composição da mesa o pastor Eduardo Vieira Gomes, presidente da Sociedade Bíblica do Brasil no Estado do Espírito Santo. Queremos também convidar o pastor Vanedson Ximenes dos Santos, diretor do CETEBS, Seminário Teológico do Estado do Espírito Santo. Queremos ainda convidar o pastor José Bruno, representante da Convenção CADESO, Convenção das Assembleias de Deus no Estado do Espírito Santo e outros. Nesse instante, gostaríamos de convidar todos para se colocar de pé. Será executado o hino nacional brasileiro. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pátria do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos de
Podeis assentar. Antes de passarmos a oportunidade para os pronunciamentos, queremos ouvir 2 louvores. Boa noite a todos. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, as vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. São as santas escrituras que nos contam de Jesus, o qual vindo da
nas alturas, fez brilhar nas trevas luz, pra nos dar eterna vida. Até a morte se humilhou, tendo já vencido ali da Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho uma nova criação. Quero continuar ouvindo a história do Senhor, salvação estou fluindo deste conto de amor. Do juízo fui liberto, da condenação da dor. Pela Bíblia estou bem certo, Jesus é o Salvador. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho uma nova criação. Também é com muita satisfação que queremos mencionar a presença do pastor Silas Vieira. Para nós é um prazer muito grande. Esta casa se sente honrada com a presença do senhor, pastor. Pastor Silas Vieira foi pastor titular da Igreja Batista ali em Santo Antônio há alguns anos, ou por que não dizer muitos, quanto? 27 anos, e também dirigiu a Sociedade Bíblica no Brasil, aqui no estado. Para nós é um prazer. Nesse momento, vamos proceder aqui às oportunidades. Queremos convidar o vereador Davi Ismael. Paz do Senhor, igreja. Que alegria poder dedicar simbolicamente o dia de hoje para comemorarmos o Dia da Bíblia aqui na Câmara, nesta Casa de Leis. Recebemos cada um de vocês, homenageados, familiares, convidados, com o único intuito de valorizarmos as Escrituras e de reconhecer o que cada um de vocês tem feito para valorizar as Escrituras. Reconhecendo que a Bíblia é o livro dos livros, fonte de inspiração, modelo de vida, para mim e para cada um de vocês. É aqui que eu encontro, é na Bíblia que eu encontro inspiração, influência para votos aqui no plenário. E por que não dizer isso? Porque às vezes a gente fica perdido com relação a determinados, como proceder, como escolher, como votar, se sim ou não em determinado projeto. E eu sempre busco enquadrar, ver de que forma a Bíblia se posiciona. Isso nos dá garantia de que estamos fazendo algo em conformidade com a vontade do nosso Deus. Quero cumprimentar a mesa, pastor Zé Bruno, representando aqui amigo, pastor conselheiro, intercessor da minha vida, da minha família, representando a Convenção Cadeeso, pastor Ximenes, do CETEB, Seminário Teológico do Estado do Espírito Santo, onde meu irmão é aluno, acadêmico, pastor Eduardo Vieira, da mesma forma amigo, parceiro, aliado, mas, acima de tudo, uma pessoa que tem se apresentado de forma irrepreensiva na defesa dos valores bíblicos, no combate ao divórcio, nas ações de resgate e valorização da família, da instituição familiar, e que me alegrou muito, pastor Silas. Pastor Silas, estive falando com ele hoje na hora do almoço, vem junto com a sua família, com a sua esposa, obrigado pelo presente de trazê-lo aqui. Ele que, foram quantos anos à frente da Sociedade Bíblica?
12 anos, hoje está com o pastor Eduardo, mas foram 12 anos. Parte desses 12 anos, uma das ações ao longo desses 12 anos, foi uma Bíblia manuscrita, que eu tive a oportunidade de transcrever também um versículo. Que alegria fazer parte deste ato, fazer parte da entrega de um exemplar da Bíblia em braille, que muitas vezes pessoas não têm acesso a esse livro. E talvez essas pessoas que não têm acesso valorizam-a muito mais. Eu vejo relatos de algumas pessoas, de alguns países, onde é impossível entrar com uma Bíblia, as pessoas não aceitam, e quando recebe trecho, páginas, há uma valorização daquilo de forma que nos inspira, nós que temos tanto acesso, nós que podemos comprar Bíblias, estarmos em determinados locais, ganharmos Bíblias, trabalho de Deões, trabalho de tantas pessoas que entram no hotel, tem lá o Novo Testamento, ganhar a Bíblia de ações evangelísticas de cada uma das igrejas aqui representadas, comprarmos Bíblia pelos mais variados preços, Bíblias de estudo, Bíblia com concordância, com de tudo quanto é jeito, da mulher, do adolescente, do obreiro aprovado, e assim vai. Mas exemplares das Escrituras que precisam receber de cada um de nós, ser modelo para cada um de nós. Quero desejar uma boa noite a todos os presentes e também aqueles que nos assistem pela nossa TV Câmara. Sinto extremamente lisonjeado, feliz em recebê-los aqui nesta Casa de Leis, no meu local de trabalho, para celebrar uma sessão solene em homenagem ao Dia da Bíblia, ao livro dos livros, o nosso manual de vida, a palavra do propósito de Deus. Apesar de ser o livro mais perseguido, a Bíblia Sagrada registra 3,9 bilhões de exemplares vendidos. Sendo assim, é o livro mais lido, mais traduzido de todo o planeta. O Dia da Bíblia surgiu em 1549, lá na Grã-Bretanha, quando o bispo Cremer incluiu no livro das orações do rei Eduardo VI um dia especial, para que a população intercedesse em favor da leitura desse livro sagrado. A data foi escolhida o segundo domingo do Advento, celebrado nos 4 domingos que antecedem o Natal. Assim, a data tornou-se o Dia da Bíblia, que no Brasil começou a ser celebrado por volta do ano de 1850, com a chegada dos primeiros missionários evangélicos vindo da Europa e dos Estados Unidos. A tradição do Dia da Bíblia ganhou mais força com a fundação da nossa Sociedade Bíblica do Brasil, em junho de 1948. Ano de guerra. Mas surgia, nesse mesmo ano, uma instituição capaz de defender um livro que traz a paz. Um livro que, ao mesmo tempo, se apresenta com orientações de guerra, para a guerra espiritual. A guerra para o mundo que se degenera a cada manhã. Um mundo que questiona aquilo que na Bíblia já está escrito há tantos anos. Um mundo que questiona, por exemplo, o que vem a ser família. E aqui de uma forma muito bem clara. É o mundo apresentando diversas coisas que afrontam aquilo que a gente crê e defende. Tenho um compromisso com vocês. E meu compromisso excede em muito o compromisso político que eu tenho com vocês. Meu maior compromisso é em seguir as Escrituras. Meu maior compromisso é a todo tempo buscar agradar a Deus e não a homens. E quando assim faço, muitas vezes eu desagrado a homens, mas faz parte. Porque o mais importante é estar em sintonia com aquilo que a palavra de Deus nos ensina e nos orienta. E que venha debate sobre ideologia de gênero, carnaval e tantos outros, que nos entristece, mas que também não é surpresa, porque a Bíblia nos diz que chegaria um tempo que essas coisas aconteceriam, então surpresa não é, mas nos causa tristeza, ver determinados questionamentos, ver determinadas crenças, crendices, precisa nos entristecer,
porque fazemos parte do mundo, um mundo que jaz no maligno. Mas a nossa esperança na volta de Jesus é que sermos um lá, e chegará lá o obreiro, justamente o aprovado, aquele que se apresentar diariamente, com disposição de cumprir algo que é difícil, lógico que é. Ninguém tem a falsa pretensão de achar que cumprir as Escrituras é fácil. O que dizer de se arrepender, de pedir perdão, às vezes é mais fácil do que ir lá e consertar o erro. Isso que a Bíblia nos orienta. É mais fácil, não, fica tudo por ela mesma. Não, a reparação do erro, se consertar, melhorar, aquilo que o Zaqueu fez. Tantos exemplos na Bíblia de fé, de pessoas que resolveram converter os seus caminhos, se converter dos maus caminhos e buscar a Deus reparando. A Bíblia é traduzida desde os tempos de Esdras, Neemias, do Antigo Testamento. Naquela época era necessário fazer tradução oral ou falada para o aramaico. No entanto, a mais antiga tradução da Bíblia, em forma escrita, foi feita nos 200 ou 300 anos, aí no caso do Velho Testamento, antes de Cristo, e se denomina ela Septuaginta. É isso, pastor Ximenes? O senhor que é o nosso professor. 70. Já que o pedido do rei do Egito era sábios que fizessem a tradução da Bíblia que foi utilizada pelos primeiros cristãos, inclusive apóstolos e evangelistas. Já na era cristã surgiram novas traduções para outras línguas. A mais delas foi para o latim, por sua ampla utilização no Ocidente. Missionários levaram o evangelho para muitos lugares, até que na Europa, Martim Lutero traduziu o Novo Testamento para o alemão, publicado em setembro de 1522. Já a tradução do Antigo Testamento foi tão somente 12 anos após, em 1534, e se popularizou por sua linguagem muito mais acessível do que o latim. A grande maioria dos evangélicos do Brasil associa o nome João Ferreira de Almeida às Escrituras Sagradas. Afinal, é dele a tradução da Bíblia mais usada e apreciada pelos protestantes brasileiros. Sua tradução é apreciada, é utilizada pelo menos por mais de 60% dos leitores evangélicos em nosso país. Louva a Deus por cada um destes homens que contribuíram pela disseminação da Bíblia, para que hoje pudéssemos ter acesso a ela. Da mesma forma, quero fazer menção aos evangelistas, missionários, pastores, professores de escola bíblica dominical, e a cada um que nos dias de hoje atende o ID de Jesus e ajuda a levar o Evangelho até os confins da terra, quando manda a palavra de Deus. Deixo para cada um de vocês aquilo que 2 Pedro 1, 20 e 21 nos ensina. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Assim, reconhecendo o trabalho de cada um de vocês, das instituições que vocês representam, eu quero que vocês sintam-se, saiam daqui hoje desafiados a fazer ainda mais. Tem mais gente que precisa ouvir. Pastor Eduardo, a sociedade bíblica precisa cada dia mais aprimorar-se, se apresentar de uma forma mais célere, porque estamos falando de um tempo que as pessoas precisam, cada dia mais, conhecer a palavra de Deus. E o que arde em nosso coração, pastor Bruno, pastor Ximenes, é justamente porque viver a palavra de Deus precisa levar a cada um de nós ao desafio de viver aquilo que está aqui, para que as pessoas nos conheçam pelas nossas ações. Acho que o evangélico não precisa ser aquele que, de forma reiterada, precisa ficar afirmando para as pessoas que ele é um cristão, porque as pessoas veem nele ações diferenciadas, e que nós possamos também ter a paixão que nos leva a falar para as demais pessoas, a dividir a Bíblia,
porque a excelência desse livro é de tal forma que várias pessoas se converteram tão somente pela leitura. Aí não precisou nem de levar ninguém poder falar. Em particular, aquilo que tem para a minha vida é agradecer a Deus pela oportunidade de ter acesso. Porque foi aqui, pastor Silas, que eu pude ser instruído pelo meu pai e pela minha mãe. E isso me proporcionou uma vida em que pude errar muito menos que outros têm oportunidade, que outros não têm a mesma oportunidade. Meu testemunho, para alguns, é muito sem graça. Uma pessoa que foi apresentado na igreja, que nasceu, filho de pais, crentes, que ao longo de sua vida frequentou a escola dominical, coral, tocou na igreja. Para algumas pessoas, muito sem graça. Mas eu louvo a Deus, porque não me foi, durante a minha vida, não precisei de passar pela dor para conhecer o primeiro amor. E que cada dia mais vocês sintam essa paixão. Que sua paixão, pastor Silas, por esse livro, realmente nos contagie e que saiamos com esse desafio, vivermos a palavra de Deus. A todos, muito obrigado. Nesse instante, queremos convidar também o pastor Vanedson Ximenes dos Santos para fazer o seu pronunciamento. Gostaria de usar a palavra de John Stott quando ele diz que nós somos a ponte que liga o mundo bíblico ao mundo contemporâneo. O conhecimento necessário precisa ser aprofundado. Diz ele que nós caímos em dois extremos. Podemos cair no extremo do escapismo, quando ficamos presos à realidade bíblica, ou do conformismo, quando apenas conformamos a mensagem bíblica à realidade e o contexto. Logo, nós precisamos conhecer a palavra como de fato ela é e transmiti-la com fidelidade. Olhamos para o nosso Brasil e contemplamos a crise econômica, e contemplamos a crise política. Na verdade, perceberemos que o problema do país é um problema moral e ético. E esse problema moral e ético também é consequência de uma falta de posicionamento ou de uma declaração bíblica de nós que conhecemos e nos posicionarmos e ensinarmos essas verdades. Porque o que vivemos em nosso país é a ausência da verdade bíblica na vida, principalmente dos nossos políticos. Penso que há duas coisas que podem mudar o rumo da nossa história e do nosso país. Quando pensamos em escrever novas páginas na história do nosso país, porque o que contemplamos hoje é aquilo que vimos anos atrás em preto e branco e agora em colorido. Se nós nos levantarmos diante do que está a acontecer no nosso país e contemplarmos tudo isso e partirmos para compartilhar as verdades bíblicas que um dia nos alcançou, que nos transformou, que nos mudou, que nos levou a ser o que somos hoje. Certamente, meu querido vereador, não terei condições de cruzar os braços, a não ser tentar propagar aquilo que aprendi das Escrituras Sagradas, que forjou e formou o meu caráter, para que o mundo seja melhor. Ensinando os meus filhos, aos membros de minha igreja, aos mais jovens, que é uma verdade absoluta e incontestável, capaz de mudar o homem, que é a palavra de Deus. Será um livro tão somente um livro quando simplesmente a lemos, mas será a palavra de Deus viva e verdadeira quando transformar a vida de todos quantos compartilharmos essas verdades. Estamos celebrando o dia da Bíblia, e é um momento de reflexão, de um ensinamento teológico profundo, de uma exegese capaz de buscar a verdade bíblica e saber o que o contexto disse
e com fidelidade aplicar este contexto ao nosso contexto, porque os que muitos fazem é ler um texto fora do seu contexto e aplica como pretexto ao seu bem entendimento e ao seu bem querer. Devemos ser defensores da palavra de Deus, seguidores da palavra de Deus, fidedigno aquilo que ela nos ensina. E quando estamos a celebrar o dia da Bíblia como ontem, quero relembrar os amigos e aqueles que nos ouvem, que a Bíblia é capaz de transformar, capaz de mudar a história de uma pessoa, a história de um povo, a história de uma nação. E nós devemos crer nisto, e crendo, vamos divulgá-la, propagá-la e, sobretudo, vivê-la com intensidade, integridade e verdade, todos os ensinamentos da palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos levante nesses dias tão de relativismo a propagar o Evangelho contido verdadeiramente na palavra de Deus. Obrigado. Ouviremos também nesse instante o pastor Eduardo Vieira Gomes. Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre cada coração. Um texto que eu iria fazer menção acerca do dia da Bíblia. O vereador Davi utilizou com muita propriedade. E eu quero falar um pouco sobre a sociedade bíblica, a sua missão de proporcionar ao povo de Deus a Bíblia para que essa nação seja evangelizada. Eu não posso deixar de mencionar a pessoa do pastor Silas Vieira, que, desde que eu me converti, é para mim a referência no nosso estado na defesa da causa da Bíblia. Eu sou pastor dessa nova geração e eu sei que muitos heróis da fé lutaram e anunciaram o Evangelho nos séculos passados. Mas, nesse tempo, eu tenho admirado e tentado, de alguma forma, imitar a dedicação desse homem que dedicou 12 anos à frente da sociedade aqui no Estado. E não foi apenas um título, um cargo, mas verdadeiramente um desempenho, uma dedicação genuína. Parabéns, pastor Silas. Saiba que a sua vida tem inspirado a muitos. Deus te abençoe. Quero fazer aqui menção de algo que é importante para o conhecimento dos amados. Desde a sua fundação em 1948 até hoje, a Sociedade Bíblica distribuiu mais de 105 milhões de exemplares. Entre Bíblias, Novos Testamentos, livretos, folhetos, materiais acadêmicos e diversos, foram 289.605.467 materiais distribuídos. Desde 1985, a Sociedade Bíblica exporta Bíblias. Hoje, mais de 100 países de todos os continentes utilizam os serviços oferecidos pela Sociedade Bíblica do Brasil, tanto na área de impressão quanto na área de diagramação. Em 2014, foram exportadas 1.253.450 Bíblias
para todo mundo. É importante fazer menção também do brilhante trabalho feito pela Sociedade Bíblica do Brasil, no que diz respeito à aquisição de equipamento para produzir a Bíblia em braille e proporcionar aos deficientes visuais a Bíblia gratuitamente. Todo deficiente visual, se cadastrando no programa, eles recebem a Bíblia gratuitamente na sua casa. Esse trabalho é relevante, é fundamental. Também é importante dizer que a Sociedade Bíblica do Brasil hoje não só distribui Bíblias. A Sociedade Bíblica faz um trabalho maravilhoso no que diz respeito à tradução. Tradução para línguas indígenas e agora mais recente, já estão concluindo, se não concluíram nesse tempo, o Novo Testamento na língua pomerana. Algo tão necessário, um material tão importante para a evangelização deste povo. Aqui em Santa Maria de Jetibá, temos uma população grandiosa. E ali, inclusive, o pastor Valério, da Igreja Batista, faz um grande trabalho de evangelização, pregando em pomerano, gravando DVDs e distribuindo para aquela população uma forma de evangelização. Então, queridos, eu me sinto honrado de estar aqui nessa sessão solene e dizer para vocês que nós aqui na Sociedade Bíblica do Brasil, no Espírito Santo, nós temos trabalhado para que a Bíblia chegue aos pastores, aos nossos irmãos, no preço do Rio de Janeiro. Eu não quero aqui tocar trombeta, mas nós temos comprado as Bíblias do Rio, conseguido a isenção do frete, para que vocês tenham a Bíblia aqui no Espírito Santo, no mesmo preço do Rio de Janeiro, sem ter que pagar o frete. A Bíblia de evangelização, aquela Bíblia popular, aquela Bíblia que custa hoje R$ 2,60. Na Sociedade Bíblica do Brasil, nós temos aqui no mesmo preço. Só ficarei à frente da Sociedade Bíblica no Estado até janeiro, quando virá um novo presidente assumindo este lugar. Mas eu quero dizer para vocês, me alegro e me sinto honrado em poder participar deste momento tão importante. Que Deus abençoe vocês, que nós continuemos com este amor à palavra de Deus, levando o Evangelho do Senhor Jesus. Deus abençoe. Nesse instante, queremos também convidar o pastor José Bruno, representante da Convenção Cadeias. Meus irmãos, que Deus esteja conosco nesta tarde. Eu quero agradecer a Deus neste momento pela vida do vereador Davi, por essa iniciativa. Apesar do Davi ser novo, né, mas eu sou um admirador do ministério dele, né? Porque o Davi está na política exercendo um ministério, meus irmãos. E ele é realmente um representante dos evangélicos. Davi é uma pessoa que não nos procura apenas na época da eleição, mas é um companheiro, um amigo, servo de Deus, e eu louvo a Deus pela vida do vereador Davi. Meus irmãos, eu não quero falar nesta noite como pastor e nem como professor, mas quero falar como aluno, como estudante da palavra de Deus. Eu tive o privilégio de aceitar Jesus ainda bem novinho. O Ismael nasceu num berço evangélico, mas eu não tive esta felicidade. Mas com os meus 11 anos, eu me converti ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
E eu sou o estudante da Bíblia há 52 anos, meus irmãos. Tem 52 anos que eu estou estudando a Bíblia. Vocês já ouviram aquela máxima que diz assim: comer e coçar, basta começar? Eu costumo incluir mais um item aí: comer e coçar e estudar a Bíblia, basta começar. Como é difícil, inclusive o vereador disse isso, né? Como é difícil, irmãos, a gente começar a estudar a Bíblia, principalmente numa época em que estamos vivendo. Eu não sei se vocês lembram que a comunhão, acho que foi o ano passado, ela fez um levantamento entre os pastores, meus irmãos, e ela descobriu uma coisa assim muito triste. Eu não me lembro mais, mas eu acho que mais de 50% dos pastores, meus irmãos, confessaram que nunca tinham lido a Bíblia de Gênesis a Apocalipse pelo menos uma vez. Nós somos, irmãos, o único noivo do mundo. Eu estou falando como estudante da Bíblia. Nós somos a única noiva do mundo que não gosta de ler a carta que o noivo manda para ela. Eu não sei se os pastores já observaram que o nosso povo, irmãos, é um povo que tem dificuldade de estudar a palavra de Deus. Eu não estou me referindo a ler a Bíblia, né? Porque ler a Bíblia tem uma diferença entre ler e estudar, né? Você lê o jornal todos os dias, eu leio, né? Eu estou me referindo àqueles irmãos que estudam a palavra de Deus. Às vezes, irmãos, nós falamos muito na Bíblia, né? Mas estudamos pouco o livro. E estudar a Bíblia é muito difícil, mas o mais difícil ainda, como disse aqui o pastor, é a gente colocar em prática aquilo que a gente aprende da palavra de Deus. Não foi à toa que o salmista diz: escondi as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Meus irmãos, nós precisamos amarmos mais a palavra de Deus, no sentido de estudarmos este livro tão maravilhoso, este livro tão respeitado, este livro amado por todos os evangélicos, que nós possamos, irmãos, não somente amarmos este livro, mas que possamos anunciarmos essa palavra, irmãos, porque tem muitas pessoas que estão precisando de alguém. Se tem uma coisa, irmãos, que eu admiro nas testemunhas de Jeová, é a persistência que elas têm de ir de casa em casa, né, entregando os materiais didáticos deles, né. Se tem uma coisa que eu admiro nas pessoas, né, que amam o futebol, é a raça que esse povo tem para defender os seus times, meus irmãos, as suas agremiações. Se tem uma coisa que eu admiro, irmãos, nas pessoas lá fora, é o amor que elas têm, aquilo que elas defendem, meus irmãos. E muitas das vezes está faltando isso no nosso meio evangélico. Se nós, irmãos, amássemos a Bíblia, talvez alguém esteja dizendo: mas eu amo a Bíblia. Talvez você que está nos ouvindo aqui, talvez você disse: mas eu sou um estudioso da palavra de Deus. Meus parabéns, meu irmão. Meus parabéns. Eu tenho visto que tem muitas pessoas intelectuais
na nossa igreja que na área teológica são verdadeiras analfabetas, meus irmãos. Tem pessoas cultas, né? Pessoas de capacidade na nossa igreja, mas que elas não têm tempo, elas não conseguem se dedicar tempo a estudar a palavra de Deus. E para encerrar, meus irmãos, eu me lembro daquela máxima que alguns pastores já ouviram, né? Este livro que nós pregamos, que nós amamos, esse livro que eu o estudo há 52 anos, meus irmãos. Eu me lembro quando eu ganhei a primeira Bíblia. Era aquela Bíblia de capa preta, grossa, muito antiga. Eu fiquei muito feliz, meus irmãos, quando alguém me deu a primeira Bíblia, uma Bíblia usada. E existe uma máxima que diz assim: a Bíblia, se em uma pilha de livro, se ela estiver embaixo, ela está ali como o alicerce da pilha. Se ela estiver no meio, ela está ali como o divisor de água. E se ela estiver em cima, ela está ali como a cabeça. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Nesse instante, passaremos à entrega das homenagens. Pastor, você vai falar como homenageado no final? Só um pouquinho. Pastor Silas, a gente ainda não orou por ocasião desse nosso culto que prestamos a Deus pelo privilégio. Se o senhor nos puder falar um pouquinho e ter um minutinho de oração, vai ser um prazer ouvi-lo. Pode ser? Tá bom. Muito obrigado, querido. Nosso líder, nosso vereador, Davi, Ismael, agradecemos muito por sua vida, por sua família. Muito obrigado pela Lorena, sua amada esposa, que sabemos que amanhã, né, é um dia muito especial, quando vocês estarão completando o aniversário de casamento. Não é verdade? E os 3 filhos lá, graças a Deus pela família tão preciosa do irmão, viu? Da Lorena, e o seu trabalho aqui na nossa Câmara de Vereadores. Quero também cumprimentar o pastor Eduardo Vieira Gomes. Pastor Eduardo é um grande amigo, que temos servido juntos ao Senhor e trabalhamos um bom tempo juntos, e ele tem trabalhado também agora na Sociedade Bíblica do Brasil até aqui, fazendo um trabalho lindo. Eu recebo sempre material de lá e vi lá sua foto agora na reunião também, que foi maravilhosa. Queremos também agradecer ao pastor José Bruno, da Assembleia de Deus aqui. Muito obrigado, viu, pelo carinho, toda a amizade do irmão, viu? Também queremos agradecer ao pastor e Dr. Ximene, nosso querido reitor aí, diretor da Sociedade Bíblica do Brasil, Hein? Eu falei o quê? Sociedade Bíblica. Sociedade Bíblica. E também da igreja, segunda Igreja Batista, né? Que agora, lá em Vila Velha, fazendo um lindo trabalho lá. Muito obrigado, querido. Quero também agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, né? Eu sei que, se não todos, a maioria aqui sabe que eu estou há quase 7 meses adoentado. Desde o final de maio, passei pastorado da nossa igreja lá, depois de 27 anos, lá em Santo Antônio, né? E o pastor Mel, que assumiu, faz um trabalho belíssimo, a igreja tem avançado, crescido, graças a Deus, não é? E eu não contava com nenhuma enfermidade, mas depois que deixei e dei posse ao novo pastor, dia 9 de maio, né, e saí com a minha esposa, a Alba, que já foi apresentada aqui, né? Nós
estaremos, pela graça de Deus, né, completando aqui uns 20 dias mais ou menos, 36 anos de casado, dia 5 de janeiro. Amém? Amém? Obrigado. Obrigado. E nós, então, saímos para dar um passeio no Chile, lá do ICID+, e vim já depois de uma semana lá, e meu irmão, meu genro e minha irmã, que são médicos, já tinham, hein? Minha filha e meu genro, que são médicos aqui, né? Já tinham marcado toda a série de exames lá também para mim. E os exames vieram. Foram 2 meses internado, de cirurgias, coisas muito sérias. Só a graça de Deus. Só a graça de Deus. E agora, desse período, de agosto para cá, Deus tem nos sustentado e está nos recuperando, né? Já estou conseguindo, por exemplo, vir aqui, né? Nunca vi uma sessão assim, a não ser um culto, mas assim não dá, né? Mas eu vim hoje com muita honra, me esforcei em vir, quero parabenizá-lo, viu? Por esse seu empenho, esforço e a honra de me trazer aqui. Deus tenha me abençoado. Eu estou melhorando, graças a Deus. Dou graças a Deus. Quero ler só esse pedaço aqui da Bíblia, para poder seguir orar com vocês. Tá bem? Aqui no Salmo 119, eu leio: ó, quanto amo a tua lei, Senhor. Ela é minha. Obrigado. Ó, quanto amo a tua lei. Ela é minha meditação o dia todo. O teu mandamento me faz mais sábio do que meus inimigos, pois está sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque em teus testemunhos são a tenho mais entendimento do que os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Sou mais entendido do que os velhos, porque tenho guardado os teus preceitos. Retenho os teus pés de todo o caminho mau, e a fim de observar a tua palavra. Não me aparto das tuas ordenanças, porque és tu quem me instrui. Ó, quão doce são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos teus preceitos alcança entendimento, pelo que aborreço toda vereda da falsidade. No Salmo 119, a partir do verso 97. E que essa palavra, né, esteja em nosso coração. Pastor, nós vamos orar agora, né? Então nós vamos orar. Vou convidar a todos a ficarem em pé. Obrigado. Oremos então. Ó Deus, como é bom, Senhor, como é maravilhoso saber que toda nossa vida e qualquer fase, qualquer situação está em Tuas mãos. Pertenço a Ti, pertencemos a Ti. Damos graças, Senhor, pela vida preciosa do nosso irmão Davi, Ismael, pela Lorena, sua esposa, seus 3 filhos, pelo seu
tão importante desenvolvimento de vereador, de representante nesta casa, nesta Câmara, nesta cidade. Continue guardando e abençoando o Davi, ó Deus. Agradeço pelo pastor Eduardo Vieira, pelo seu ministério ali na Igreja do Senhor, em Itapuã, que trabalho lindo, tantas igrejas espalhadas, e, ó Deus, tantos frutos. Obrigado pelo seu trabalho também na Sociedade Bíblica do Brasil, onde ele tem sido usado pelo Senhor. Eu te agradecer muito pelo pastor José Bruno, pelo seu ministério também, ó Deus, aqui em nosso bairro, nossa cidade, onde ele tem sido realmente instrumento do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo pastor Ximenes, pelo seu ministério também, na Sociedade Bíblica aqui do nosso estado, onde ele está à frente desse seminário, ele está à frente, ó Deus, desse ministério, da igreja em que é pastor também. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela minha esposa, que tem sido, ao longo de todos esses anos, tão junto, tão apoiadora, Deus, no ministério aqui, também nos 8 anos que trabalhamos na Jumoc, em nível nacional, e 5 na Juberge, no estado do Rio de Janeiro. Ó Deus, por esses 13 anos que desenvolvemos juntos, lá com sede no Rio, e o Senhor me deu a oportunidade de correr todo o Brasil, todos os estados, e, ó Deus, está sempre anunciando e testemunhando o Evangelho. Glórias a Ti. Muito obrigado por tudo. Obrigado pela oportunidade de vir aqui hoje, ó Deus. Entregamos essa reunião e todos os irmãos e irmãs que estão aqui, todos que trabalham, todos que aqui estão, tenham a Tua bênção, que sobre todos a Tua graça. Em nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Amém. Nesse instante, como dito anteriormente, passaremos à entrega das homenagens. Queremos convidar para receber a justa homenagem Dalmácio Djalma Bart. Diretor de Evangelismo e Missão da Assembleia de Deus em Jucutuquara. José Joaquim da Silva. Marta Alves Pereira Passos. Pastor Ailton Borges Filho. Pastor Eduardo Vieira Gomes. Pastor Eliseu Rangel do Nascimento. Pastor Elienda Oliveira Francisco,
representado pelo pastor Marcelo Chagas de Souza. Pastor Irã Rafael Silveira. Pastor José Bruno. Pastor Rogério Lopes. Pastor Wanderson Ximenes dos Santos. Pastor Vantuil Ribeiro. Quebrando o protocolo, quero convidar o vereador Davi Ismael que suba à tribuna para entregar o certificado do pastor Silas Vieira. Eu queria convidar a Alba para vir aqui em cima. Acho que ela merece também, né, pastor? Depois eu vou pedir até para minha assessoria, de forma excepcional, colocar o pastor Silas Vieira e a Alba para essa dedicação. Também queremos convidar para o seu pronunciamento em nome dos homenageados, pastor Irã Rafael Silveira. Quero dar o meu boa noite a todos e eu quero me congratular com essa casa que representa a cidade de Vitória, mas, sobretudo, parabenizar a liderança e o ministério do vereador Davi Ismael pela oportunidade que está dando para ressaltar a palavra de Deus. Sem dúvida alguma, quanto mais essa cidade e as pessoas que aqui estiverem, lideradas por nós e contagiadas pela nossa liderança e por aquilo que cremos como a Bíblia, como única fonte de fé, regra e doutrina da palavra de Deus, nós teremos seguramente uma cidade mais feliz, uma cidade onde o altruísmo estará mais fortemente no coração e uma cidade onde a paz do Senhor e as bênçãos dele poderão ser melhores derramadas sobre a vida das pessoas que aqui estão. Eu quero me unir com os homenageados que aqui estão e, sem dúvida alguma, reconhecer. E me lembro aqui muito claramente de um texto da Bíblia que está em Provérbios, no capítulo 11, que diz de que pela boca dos justos a cidade é exaltada. Sem dúvida alguma,
A boca dos justos, ela replica a palavra de Deus, porque eles são justos porque conheceram a palavra do Senhor. E uma cidade que existem justos ali, frutos do conhecimento da Bíblia, seguramente também viverão as bênçãos do Senhor derramadas para a população que será contagiada por isso. Em nome dos homenageados aqui, eu quero que você receba o abraço e o nosso reconhecimento pelo ministério que você realiza em exaltar a família, em exaltar os valores e em exaltar o cristianismo, aquilo que todos nós cremos e professamos. Deus lhe recompense, Deus continue a usar o seu ministério e que, através da sua liderança, ele possa sensibilizar os políticos, os líderes da cidade e da sociedade para também defender essa mesma honra e essa mesma causa. Deus esteja com você. Parabéns. Estou aqui mais perto. Ei. Bom, gente, a sessão solene me oportuniza. A sessão solene, pelo dia da Bíblia, me oportuniza um tempo de reafirmar. Uma oportunidade, tenho hoje a oportunidade de reafirmar que tenho na Bíblia a minha regra de fé e prática. Nossa Constituição impõe que o Estado seja laico, mas eu sou um vereador e não sou laico. Eu não acredito no Estado laico que cada um dos entes políticos precisam assim ser, porque a pluralidade das pessoas que nos representam neste poder legislativo ou em qualquer outra instância de governo não precisa necessariamente reproduzir aquela orientação dada pelo Constituinte. Então, assim, quero deixar claro e reafirmar aqui que tenho os princípios e valores cristãos e os observo a todo tempo. Quero deixar claro aqui que concordo com aquilo que George Washington, primeiro presidente nos Estados Unidos, disse, que é impossível governar o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Um Estado laico não pode se confundir com um Estado ateu. Um Estado que não tem religiões. Ele claramente precisa respeitar todas as religiões. E nesse ato de respeitar, tenho buscado a todo tempo não negar a fé que tenho, de reafirmá-la a todo tempo e de buscar a todo tempo reconhecer o papel de pessoas como vocês, missionários de Cristo acima de tudo, que levam a palavra de Deus a todos, a toda criatura. E tenho, nessa oportunidade também, a chance de reafirmar o compromisso que eu tenho com as igrejas na cidade de Vitória. Não vou medir esforços para reconhecer o papel social de cada uma das igrejas, a capacidade que a tem através da Bíblia de mudar o ser humano, de mudar as pessoas que caminham desgovernadas e têm a oportunidade de mudar de rumo, mudar o sentido de suas vidas e passar a defender de uma forma apaixonada Cristo e aquilo que Ele nos deixou, que é a sua palavra. Tenho que aproveitar todas as chances que Deus me dá para dizer que a nossa vida precisa ser governada por Ele. E esquecer disso, e achar que a interpretação de Estado laico nos proíbe de reconhecer que essas condicionantes para um bom governo, Deus e a Bíblia, deixar de reconhecer isso seria um erro da minha parte. Muitos dos erros praticados, cometidos pelos políticos, não seriam erros, muitos desses atos hoje erros, não seriam erros se tivesse a influência da Bíblia, ou se por algum momento da sua vida, ou da tomada daquela decisão, lembrasse que Deus nos deixou as Escrituras e precisamos viver em sintonia com ela, em fina sintonia com ela. Assim, com essa oportunidade que tenho de reafirmar, tenho princípios cristãos e os defendo com todas as minhas forças.
é que quero encerrar este momento. Na forma regimental, agradecer a presença de cada um. Vocês são muito mais do que amigos, pastores. Vocês são intercessores do meu mandato, da minha família, e assim quero renovar o pedido de oração. Quero dizer que sou carente das orações de cada um de vocês. Que vocês assumam o compromisso de cada um desses nomes que estão à frente de vocês. Que vocês orem por esses nomes. Se cada um desses 14 que aqui estão sentados assumirem o compromisso de oração, aquilo que a Bíblia nos promete de termos tempos de paz será uma realidade cada vez mais na cidade de Vitória. Que no mundo que se degenera a cada manhã, possamos olhar para cima e lembrarmos que Deus está apto a nos socorrer, a nos consertar, a influenciar-nos e a nos corrigir. Está apto também a nos repreender quando insistirmos em não ouvi-lo. Mas quero crer que a escolha do nome de cada um é porque vocês têm dado ouvido à voz de Deus. Vocês têm respondido, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, desta forma, nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, que será ordinária, amanhã, dia 15 de dezembro, a hora regimental. Está encerrado essa sessão solene. Queria convidar todos os homenageados, já encerramos, mas que pudéssemos tirar uma foto aqui com todos os homenageados, do lado aqui do pastor Silas, que ele vai abrir um sorrisão, participando da nossa foto, um registro oficial desse tempo tão gostoso que tivemos nesta noite de segunda-feira. Aqueles que eu não consegui falar, um Feliz Natal, que Deus abençoe, que a lembrança do nascimento de Jesus possa durar, possa passar pela virada do ano e fazer parte de todos os nossos dias do novo ano que há de começar.